Há dores que ninguém vê, mas que moram dentro da família. Dores que a gente carrega em silêncio, tentando seguir em frente, mas que continuam machucando lá no fundo. E a verdade é que nenhuma ferida dói mais do que a que vem de quem nós mais amamos. Mas existe um caminho de cura, e a Bíblia nos mostra isso na história de José. Um jovem que tinha tudo para se tornar amargo, vingativo, endurecido, mas sabe o que ele escolheu? Ele escolheu o perdão. E essa decisão não apenas salvou a sua alma, restaurou a sua família inteira. Hoje, aqui no programa Está Escrito, você vai ver como o perdão quebra ciclos, desfaz correntes e abre portas que estavam fechadas há anos. Talvez seja exatamente isso que Deus quer iniciar no seu lar agora. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos, mais uma vez aqui no seu programa Está Escrito. E se porventura você está chegando agora aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança, no programa Está Escrito, deixe-me apresentar, sou Robson Menezes e é uma alegria e um privilégio imenso poder te alcançar aqui através da TV ou quem sabe da internet, no YouTube, através do programa Está Escrito, que tem como objetivo levar esperança através da Palavra de Deus. E eu desejo do fundo do coração que Deus te alcance nesse momento, te dando paz. Se você está na correria aí, talvez seja a forma que Deus quer lhe dar um pouquinho mais de paz através aqui do programa Está Escrito. Que você permaneça junto aqui comigo. O programa de hoje está muito bom, hein? Nós vamos falar sobre algo que todo mundo precisa, mas a gente dificilmente consegue dar para os outros. Você sabe o que é? Estou falando sobre o perdão, não é mesmo? Toda família precisa perdoar. Ou pedir perdão ou oferecer perdão. E para você entender um pouquinho mais sobre como o perdão altera a dinâmica da família, eu estou segurando aqui nas minhas mãos a revista Lar Docilar, que foi preparada para ajudar você, não só no caminho do perdão, é claro, mas também através do perdão, conseguir aquilo que vocês tanto precisam, que é a condição para recomeçar, para restaurar feridas. Você precisa pedir agora a sua revista para entender como recomeçar o caminho de restauração aí dentro da sua casa. Faz o seguinte, manda uma mensagem agora para a Escola Bíblica no número 12 98244 4449, tá bem? Esse é o número do WhatsApp, tá? 12 98244 4449. Se você preferir ligar, você pode entrar em contato através do número 0 operadora 12 2127 3121. Tá bom? Se você quiser, olha, se você não está assistindo o programa inédito hoje, né, quinta-feira, se você está assistindo no final de semana, não dá para você ligar, que nós não temos atendimentos, então você pode mandar mensagem pelo WhatsApp que a gente vai retornar para você, tá certo? Muito bem, eu estou falando da revista, então chegou o momento aqui do quadro Responde aí, pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos aqui, a pergunta na tela. E a pergunta é, dá mesmo para mudar hábitos e comportamentos que herdamos da nossa família? É difícil, né? Mas será que é possível? Como deixar para trás dores tão antigas e começar de novo? Muito boa pergunta, muito boa, importante demais, sabe? Porque todos nós carregamos marcas da família, de onde a gente veio, de onde a gente cresceu, né? Essas marcas, elas são coisas boas, mas também tem coisas difíceis, que a gente tenta esconder, não lembrar mais. Então, antes de responder biblicamente, deixa eu te dizer que você precisa pedir a sua revista Lar Docilar, porque ela fala desse tema também, tá certo? Como romper padrões antigos, como começar uma história com Deus. Quer saber mais? Então ligue agora
para o número 0, operadora 12, 21 27 31 21 e peça a sua revista Lar Docilar. Você vai ser muito abençoado, tá bem? Voltando aqui para a pergunta, a Bíblia, ela deixa claro, isso em vários lugares, que é possível sim você romper essas barreiras, né, os ciclos maliciosos, mudar os seus hábitos, mudar comportamentos. Ciclos que muitas vezes a gente herda da nossa família. Um exemplo profundo que a gente encontra sobre isso que eu estou falando para você é a história de Jacó, que vai aparecer aqui na lição 6 aqui da nossa revista, tá certo? Então a família de José ela era marcada por algumas coisas que são complicadas. Favoritismo, conhece isso? E divisão. Quando você vai lá para Gênesis 25, verso 28, você encontra exatamente isso. Deixa eu ler aqui para você o que diz lá, Gênesis 25, 28. Diz assim: Isaque, o pai, amava Esaú, o filho. Rebeca, a mãe, porém, amava Jacó, o outro filho. Então veja, esse ambiente aqui, ele gerou inveja, mentiras, fuga e uma separação dolorosa entre os irmãos. E é aqui que vem a grande verdade sobre esse assunto. Ambientes doentios criam comportamentos doentios, a menos que alguém decida romper esse ciclo vicioso. Jacó, ele carregou feridas, mas Deus começou a transformar a sua história quando ele parou de fugir, quando ele encarou o seu passado e ele buscou perdão. Quando você vai lá para Gênesis 32, você encontra agora Jacó lutando com Deus. E ele recebe um novo nome. O que isso significa? Deus está dando para ele um novo começo. E aí, no outro capítulo, no próximo capítulo, Gênesis 33, ele se reconcilia com Esaú, que era o seu maior trauma. Então veja, é nesse ponto que a gente vê que o perdão e a verdade, eles têm poder para quebrar ciclos. No meio aqui dessa jornada, você encontra uma promessa que vai renovar a esperança de qualquer pessoa que deseja mudar. E que promessa é essa? Ela é fantástica, ela está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Acompanhe comigo o que Paulo fala sobre esse tema tão importante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ele diz, já passaram, e eis que tudo se fez novo. A revista Lar Docilar, ela vai explicar que Jacó só foi verdadeiramente livre quando ele parou de repetir a história que ele recebeu. E ele começou a viver a história que Deus queria escrever. E talvez você esteja vivendo algo parecido, carregando culpa lá do passado, ressentimentos antigos, padrões antigos. Mas Deus é especialista em recomeços. Ele cura o que você não consegue curar. Ele transforma o que você nunca conseguiu mudar. E se você entender esse processo, seguindo alguns passos que são práticos, espirituais e bíblicos, você vai experimentar isso na sua vida. Como é que você pode ser orientado mais sobre esse tema? Você tem que ligar agora mesmo e pedir a sua revista Lar Docilar. Liga agora para o número 0, operadora 12, 21 27 31 21, tá bom? Peça gratuitamente a sua revista Lar Docilar, tá bem? A mudança que você tanto deseja começa com uma decisão. E Deus, está pronto para conduzir você e a sua família nesse processo de reconstrução. Muito bem, vamos entrar aqui no tema. Já estamos no 6º episódio aqui dessa série e vamos falar sobre um assunto muito importante que é o perdão. Você já percebeu como que as maiores dores da vida, elas não vêm de longe, mas elas vêm de perto? A dor que mais marca não vem do inimigo, mas vem de quem deveria amar. Quantas pessoas carregam hoje em silêncio, assim, feridas que foram deixadas por dentro do nosso coração de alguém muito próximo da nossa casa, por alguém que prometeu cuidar, mas acabou nos machucando. Talvez essa realidade seja ainda mais familiar para você do que você até mesmo gostaria de admitir. E é por isso que aqui na série Lares de Esperança, nós estamos seguindo aqui
a revista Lar Docilar, para ajudar a transformar as famílias, inclusive nesse assunto. Esse aqui já é o 6º episódio. Se você perdeu algum tema anterior, você pode agora, por exemplo, entrar e, quem sabe, acessar lá no YouTube e entender mais como é que funciona a boa comunicação dentro de casa, quais são os papéis que cada um deve viver dentro do lar, os conflitos que a gente enfrenta. Entra lá no YouTube, no nosso canal, @estaescritoNT. É bem simples, tá? @estaescritoNT. Lá você vai encontrar todos os episódios dessa série para você assistir quando quiser e, inclusive, compartilhar com as pessoas que são da sua família, tá bem? Hoje nós vamos tocar aqui no assunto que é muito mais profundo, o perdão dentro da família. Sabe aquele perdão que não nasce facilmente, que vai lutar contra a sua memória, que vai fazer você enfrentar traumas, que vai fazer você resistir às mágoas e que só acontece quando Deus toca dentro do seu coração? A história que melhor resume isso é a história de José. Sabe por quê? Ela é uma das mais dolorosas e, ao mesmo tempo, é uma das mais bonitas da Bíblia. Ele foi ferido pelos seus irmãos. Ele foi vendido, olha que absurdo, como escravo. Ele foi acusado injustamente. Ele foi esquecido numa prisão. É só tragédia atrás de tragédia. E mesmo assim, sabe o que aconteceu? Ele não permitiu que o mal o transformasse. Quando ele reencontra os seus irmãos, ele não explode assim de ira, sabe? Ele se revela com lágrimas nos olhos. Que difícil demais para mim isso. E com uma fé que vai além da dor. E é por isso que nós começamos o programa de hoje com as próprias palavras dele. Quer ver só que palavras poderosas? Abra lá em Gênesis 45. Você vai ler o verso 4 e o verso 5. Dá uma olhada lá. Diz assim, ó. Então, disse José a seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E diz o texto aqui que eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Imagina como é que eles agora não ficaram quando descobriram que o governador lá era o irmão deles, né? E diz assim o texto: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Primeira lição: o perdão, ele protege. Mas como? Há feridas que nos machucam, mas há feridas que nos moldam. E talvez você já tenha percebido isso na sua própria pele. Quando nós somos feridos por alguém que a gente ama, existe assim um perigo que é silencioso. Sabe qual é? O perigo de nós nos tornarmos exatamente igual àquela pessoa que nos feriu. Foi esse aqui o primeiro grande dilema da vida de José. A rejeição dos irmãos poderia ter transformado José em um homem duro, frio, vingativo. O favoritismo do pai poderia ter alimentado nele o mesmo orgulho que destruiu a sua família. A traição poderia ter criado um monstro dentro dele. Mas olhando aqui para a história dele, é preciso a gente responder assim honestamente uma questão. O mal que fizeram contra você foi capaz de te transformar? Ou você está escolhendo um caminho diferente? Porque essa é uma verdade difícil. Ninguém sofre impunemente. A dor sempre produz alguma coisa. Ou ela produz maturidade, ou ela vai produzir amargura. Ou sabe o que ela vai fazer? Ela vai aumentar ainda, ela vai aprofundar a nossa dependência de Deus, ou ela vai endurecer o coração a ponto de nós nos tornarmos iguais, ou até mesmo piores do que aqueles que nos feriram. José, ele reconheceu a sua dor. Ele não negou, não. Mas ele tomou uma decisão que mudou a história da família dele, mas é capaz de mudar a história de qualquer família. Sabe o que ele fez? Ele decidiu romper o ciclo. O texto de Gênesis 37 vai mostrar um lar que é marcado por inveja, por ciúme, por injustiça. E José poderia ter repetido tudo isso, mas sabe o que ele fez? Ele escolheu uma outra direção, ele escolheu o perdão
como sendo proteção. E talvez seja isso que esteja faltando para você agora. Talvez você tenha sido ferido pela indiferença, pelo abandono, pela traição, por palavras duras, por injustiças dentro da sua própria casa. E sem perceber, o seu coração começou a perder a doçura. Ele começou a criar muros. Começou, quem sabe, a planejar um momento para você revidar. E o mal que veio de fora, agora, começou a se instalar dentro do seu coração. Mas o perdão que José escolheu, não é a negação da dor. É a decisão de você não permitir que o mal molde você. É a coragem de você dizer assim, olha, eu senti, olha, eu sofri, foi difícil, mas eu não vou me tornar o que me feriu. O perdão, ele não vai mudar o seu passado, mas sabe o que ele vai mudar? Ele vai mudar você. Ele vai impedir que a dor domine o seu coração. Ele vai te proteger, especialmente o seu coração, de se tornar aquilo que Deus nunca chamou você para ser. Mais do que proteger, sabe o que o perdão faz? O perdão faz uma segunda coisa, ele liberta o futuro. Tem uma coisa profundamente transformadora dentro da história de José. O perdão que ele oferece não nasceu porque os irmãos mudaram. Ele não ficou olhando, deixa eu ver se eles mudaram, para ver se eles merecem o meu perdão. Não. O perdão nasceu porque José acreditava que Deus já estava no futuro. Enquanto os seus irmãos tentaram destruí-lo, Deus estava escrevendo uma outra história. E é por isso que José, ele vai conseguir dizer algo muito forte. Quer ver só? Gênesis 50, o verso 20. Olha o que diz aqui o texto. Gênesis capítulo 50, o verso 20. Diz exatamente assim: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus, ele diz, o transformou em bem. Deixa eu te perguntar, quantas coisas no seu passado você ainda acha que Deus não pode transformar? Quantas situações você olha e você diz assim, não, aqui não tem mais saída não. Aqui não tem como as coisas mudarem lá no futuro. Quantas dores você ainda continua carregando, como se fosse assim uma sentença, quando na verdade elas podem ser sementes de um novo começo. Se a gente olhar para José, a gente vai perceber claramente, ele passou por injustiças pesadas. Ele foi vendido, ele foi caluniado, ele foi agredido, ele foi esquecido. Mas a Bíblia repete uma frase que vai mudar tudo lá em Gênesis 39, em 2 versos, o verso 2 e o verso 21. Sabe qual que é a frase? O Senhor estava com José. Essa frase é linda. Não importa quem tentou derrubá-lo, Deus estava sustentando a história por debaixo da superfície, sabe? Por debaixo, Deus estava sustentando a história. E exatamente isso que o perdão faz dentro da família. Ele não vai apagar o passado, mas ele vai libertar, ele vai liberar o futuro. Ele não vai mudar o que aconteceu, mas ele vai mudar o que ainda pode acontecer. Ele vai abrir portas que a mágoa fez questão de fechar. E ele vai colocar Deus no lugar que ele não deveria sair, que é no centro, no controle, exatamente para te libertar da sua dor. Talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Deus, ele não desperdiça nenhuma lágrima sua, nenhuma temporada difícil, nenhuma humilhação que você já sofreu, nenhuma injustiça que você passou. Assim como aconteceu com José, Deus pode pegar justamente essa dor, essa que você acha que vai te acompanhar para sempre. Ele pode pegar essa dor e sabe fazer o quê? Transformá-la no lugar onde Ele vai mais te honrar. É exatamente isso. A pergunta que você precisa responder é, você está disposto, você está disposta, minha amiga, para entregar esse futuro para Deus? Porque quando você perdoa, você não está poupando quem te feriu. Você está libertando o amanhã que Deus preparou para você. Isso aqui é forte, isso aqui é lindo.
E aí, aquilo que você tanto espera vai acontecer na sequência, que é a terceira coisa. O perdão, mais do que proteger, mais do que liberar o futuro, o perdão vai entregar justiça. Como? Há dores na vida que clamam por justiça. São dores tão profundas que fazem o coração se perguntar: quem que vai pagar por aquilo que fizeram comigo? E talvez até você carregue exatamente essa sensação, a sensação de que algo ficou aberto, de que algo injusto ficou sem resposta. Então, diante desse contexto, você precisa entender o seguinte: os irmãos de José, eles tinham exatamente medo disso. Quando José morreu, aliás, quando o pai, quando Jacó morreu, sabe o que aconteceu? Eles disseram: e se agora José decidisse se vingar de nós? O pai não está vivo. E eles então ficaram tão preocupados que o José percebeu. Mas sabe qual foi a resposta dele para os seus irmãos? Essa é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. E ela aparece em Gênesis 50, o verso 19. Eu quero ler com você. Olha só o que diz Gênesis 50, o verso 19. Diz assim o texto: não se esqueça, acaso estou eu no lugar de Deus? Olha só, o que o perdão nada mais é? O que o perdão pode fazer? O perdão é você reconhecer quem que deve estar no lugar certo. O que o perdão faz? O perdão, ele tira o peso da justiça dos nossos ombros. E ele coloca esse peso nas mãos certas. Nas mãos desse Deus que tudo vê, que sabe todas as coisas e que julga com perfeição. Ele precisa ser o juiz, ele precisa assumir isso. E José entendia: eu estou no lugar de Deus por acaso? Preciso perguntar para você, por quanto tempo você está carregando uma justiça que não é sua? Há quanto tempo você tenta resolver sozinho algo que só Deus pode resolver? Quanto da sua paz foi roubada porque você se sentiu obrigado a, quem sabe, equilibrar as contas que apenas Deus pode equilibrar? Às vezes o que impede a cura não é a dor do passado, é a nossa insistência em achar que nós precisamos acertar tudo com as nossas próprias mãos. Mas o perdão de José, ele vai nos mostrar um caminho melhor. Quando eu perdoo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim: Senhor, eu não posso julgar. Senhor, eu não sei julgar. Eu não devo julgar. E por causa disso, eu estou entregando essa causa nas tuas mãos. E quando a gente faz isso, uma coisa extraordinária acontece. Deus cura o nosso coração. Deus tira assim o peso da nossa alma. E Ele abre espaço para a paz que só o céu pode dar para você. Não é que o mal vai desaparecer. É que agora Ele deixa de comandar a sua vida. Não é que a sua memória vai ser apagada. É que ela para de controlar o seu futuro. E talvez seja esse o passo que falta na sua história. Você liberar a justiça para você receber a paz. Você entregar a causa para você receber o descanso. Você perdoar para finalmente você ser livre. Porque quando você entrega a justiça nas mãos de Deus, Ele agora começa a reconstruir o que ninguém mais podia reconstruir. Deixa entrar uma coisa no seu coração. Não se esqueça disso. O mesmo Deus que fez justiça na vida de José, sem vingança, sem ódio, sem retornar ou pagar o mal com o mal, é o Deus que pode fazer justiça na sua vida também. Confie no tempo dele. Confie no olhar dele, confie no coração dele, porque quando você solta, Deus assume. E quando Deus assume, a justiça vem completa, ela vem perfeita, ela vem cheia de paz. Você entendeu? Eu ainda queria te lembrar de um verso, em Hebreus 10, o verso 31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus poderoso. Deixa Ele controlar. Agora eu preciso de uma outra coisa. Preciso que você preste atenção no que eu vou te dizer.
Talvez enquanto você ouvia essa mensagem, alguma coisa começou aí dentro do seu coração a se mexer. Talvez algumas lembranças antigas surgiram, feridas que você tentou esquecer, rostos que ainda machucam, palavras que até hoje ecoam. Talvez você tenha percebido que parte da sua história ainda está presa ao passado, ao que fizeram com você lá atrás, o que tiraram de você, aquilo que não foi justo, aquilo que não foi explicado. Sabe, e é aqui que o Espírito Santo fala mais forte. Não há futuro enquanto você continua carregando sozinho aquilo que Deus chamou você para entregar. A história de José, ela não é bonita porque ele venceu na política do Egito. Ela é bonita porque ele venceu no coração. Ele decidiu que não seria escravo da mágoa, que não viveria guiado pela vingança, que ele não permitiria que a dor moldasse o seu caráter. Ele escolheu confiar. Ele escolheu entregar, ele escolheu perdoar, ele escolheu deixar Deus ser Deus. E eu preciso perguntar, não como apresentador, mas como alguém que se importa com você. Até quando você vai carregar esse peso? Até quando você vai insistir em resolver o que só Deus pode resolver? Até quando a ferida vai determinar quem é você? Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de rendição. Hoje é um dia de entrega. Não do tipo de entrega que te enfraquece, mas daquela que te liberta. José olhou para os irmãos que o feriram e disse assim, ó, não se entristeçam, Deus me enviou adiante de vocês. José não estava dizendo que o mal foi certo, não, ele estava dizendo que o mal não venceu, que Deus estava acima da história e que a justiça estava nas mãos certas, que o futuro estava garantido por aquele que nunca falha. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer pegar esse seu passado, essa dor escondida, esse trauma que você não conta para ninguém e colocar tudo isso nas mãos dele. Ele quer curar sua lembrança, ele quer ajustar sua alma, ele quer restaurar o seu lar. Mas ele só faz isso quando você toma a mesma decisão de José. Senhor, eu entrego tudo. Entrego a minha dor, entrego o controle, entrego o meu futuro, entrego a minha família, entrego, Senhor, inclusive o meu coração. Você não está sozinho. O Deus que caminhou com José na cisterna, na escravidão, na prisão, no palácio, está chamando você agora. E Ele está dizendo, me deixe escrever o restante da sua história. Se hoje você deseja isso, se hoje você quer dar esse passo, abra então o seu coração ao Senhor, que Ele vai fazer exatamente isso agora na sua vida, por você, liberando um futuro que você tanto espera, um futuro de paz, um futuro de reconciliação, sem traumas. Você confia nisso? Vamos orar. Vamos entregar nas mãos de Deus o seu caso. Senhor, que está nas Tuas mãos a nossa história, os nossos problemas, o nosso passado. Nós confiamos em Ti, na Tua sabedoria, mas especialmente na Tua justiça. Trabalha, Senhor, através de nós, em nós e a favor de nós. Liberta esse amigo, liberta essa amiga e que ele, como José, tenha o perdão e a possibilidade de recomeçar. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. O programa terminou, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.